Graça e paz, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo de Deus, quero agradecer por mais esta oportunidade. Já fiz a minha oração. Quero aproveitar para pedir oração por duas senhoras de Florianópolis, que estão internadas no hospital ali em Florianópolis, me pediram oração. Já apresentei, mas peço aos inscritos do canal, por gentileza, o nome de uma senhora, dona senhora Vânia, e a outra, me parece que é a senhora Cláudia. Mas se eu errei o nome da outra, Deus conhece o nome de todos, né? Uma coisa é certa, vamos orar para Deus fazer um milagre, porque o nosso desejo, irmãos, é também ver as pessoas bem. É o desejo de todo cristão querer o bem do próximo, não querer o mal. Porque aquele que deseja o mal do seu irmão, já no seu coração é homicida, e o homicida não entrará no reino dos céus. Por isso nós devemos sim, todos os dias, nos reconciliarmos com Deus, porque às vezes podemos pensar ou falar coisas que podem desagradar ao Senhor, e nós não queremos isso, certo, irmãos? Não queremos deixar o Senhor, o Espírito do Senhor, em agravo, desagradado. Nós temos que agradá-lo, porque Ele merece toda a honra e glória. Bom, o assunto que eu quero me referir, irmãos, eu vou ler nessa Bíblia pequena aqui, mas vou deixar essa Bíblia romana aqui, para que também eu possa ter o respaldo, para que vocês que não são evangélicos possam saber que eu estou pregando aqui, o que eu estou falando é referente à salvação e não é para discriminar nenhuma igreja, apenas eu quero explicar, irmão, aquilo que eu aprendi. Você pode ter outra interpretação, porém, na minha hermenêutica, na exegese, depois vou explicar para vocês, eu tirei essa conclusão que pode ser que você tenha outra, todavia, eu tirei esta, né? E eu creio que eu estou correto, porém, porque não é o véu, nem nada disso que vai salvar, quem salva é Jesus Cristo. Mas eu vou falar a respeito do véu. Então é 11 de Romanos, ou melhor, 11 de Coríntios, perdoa, irmão. É porque eu estava pensando num capítulo aos Romanos, né? Mas para mim fazer depois um estudo, mas aí falei aqui, mas tá bom, irmãos. O ser humano erra, né? Mas já corrigi. 11 de Romanos, nós vamos ver aqui, irmãos. Vamos ler só no versículo 5 em diante, irmãos. Onde que está escrito aqui? Vamos ver. Vamos começar no versículo 4. 4 de 1 Coríntios, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Repetindo, tá? Vamos lá. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Certo, irmão? Só até aqui, para não prolongar muito o vídeo, porque já dá para dar uma explicação a respeito desse assunto. Precisa ter uma hermenêutica. Então, porque senão você vai interpretar o texto por causa de um versículo. Presta atenção, eu vou explicar aqui, irmãos, até anotei aqui, ó, a respeito disso, irmão. Nós temos que entender o que é uma hermenêutica. É uma ciência de interpretação da Bíblia. Você vai interpretar a Bíblia no sentido, você vai ter a luz do Espírito Santo, vai orar a Deus e vai usar a hermenêutica. Tem gente que faz isso e não sabe como que chama na ciência teológica. Acha que isso não tem um nome. Tem um nome, chama hermenêutica. Então, a pessoa vai examinar a Escritura. Como o Senhor Jesus disse em 5 de João, versículo 39. Ele vai dizer, examinai as Escrituras porque são elas que de mim testificam. Que cuidais que de mim testificam, certo? Porém, examinar quer dizer estudar. Você vai estudar o texto e vai procurar saber como era o lugar, de que maneira era o lugar, entendeu, irmão? Para você poder tirar uma conclusão, o porquê daquilo que um apóstolo estava falando. Isso se chama uma... Bom, precisa fazer uma hermenêutica.
mas precisa usar uma exagese. O que é exagese? A hermenêutica, já falei, que é entender a ciência da interpretação da Bíblia. E a exegese é a ciência da interpretação do texto. Uma da Bíblia toda e outra do texto. Então eu pego esse texto que falou aqui e vou orar, claro, né? Vou orar a Deus, já orei, já fiz o que tinha que fazer, agora vou estudar, já estudei, e agora já tenho a conclusão que lá em aos Coríntios a mulher tinha que usar o véu. Por quê? Existia um choque cultural. Eu vou explicar por quê. Daqui eu vou deixar anotado aqui e vou explicar para vocês com bastante clareza. É claro que eu poderia usar as minhas palavras, mas eu vou usar as palavras que são mais inteligíveis, certo? Bom, vamos ver aqui nas Escrituras Sagradas. Bom, nós sabemos que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas também católica, então você não pense que é só a igreja evangélica que usa véu. Na igreja romana também eles usavam véu e até usam até hoje, certo, irmãos? Em algumas situações. Se a pessoa quiser ir numa missa e colocar o véu, não tem problema nenhum. Ninguém vai fazer, porque é um mandamento deles também, certo, irmãos? Então, não é obrigatório, ok? Porém, é o que eu estou falando, é realidade, está escrito aqui também, dentro desta Bíblia, que é romana, irmão. Essa Bíblia foi traduzida também por um padre, e era de 1968, certo, irmão? A Bíblia antiga, né? Então, irmãos, nós temos que entender que a cidade de Corinto, irmão, primeiramente, ela era um porto marítimo. Um porto marítimo que todas as pessoas, os viajantes que iam para Roma, irmão, passavam por ali. E então era frequentado para as pessoas que iam para Roma, para o Oriente Médio, iam nessa cidade. E socialmente, a minoria aristocrata que ali vivia dominava a massa de escravos, porque eles tinham dinheiro, então eles dominavam a massa, certo, irmãos? Religiosamente, nós estamos agora entre dois mundos. Por que dois mundos, né? Se você não entender, você vai achar que é dois planetas. Não, é dois mundos, quer dizer, mundo no sentido de estavam na Europa e na Ásia, certo, irmão? Culturas totalmente uma diferente da outra, certo, irmãos? Porém, ainda aqui falava a respeito das igrejas que estavam na região da Ásia. Coríntio era Ásia, porque ficava na Grécia, não é, irmãos? O que acontece? Naquela época, no mundo antigo, vamos dizer assim, né? Os gregos, eles eram uma cultura muito avançada e dentro do sentido cultural existia também muitas religiões, muitos deuses pagãos. Entre estes, irmãos, havia uma deusa chamada Afrodite, que era a deusa da fertilidade, da sexualidade, entendeu, irmãos? Ela era na verdade, era uma idolatria, porém, ali ela tinha sacerdotisas que faziam parte do seu templo. Mais ou menos na época de Paulo, elas deveriam ter 1000 sacerdotisas. Mas as sacerdotisas, elas eram prostitutas culturais. Eram pessoas, mulheres, que raspavam a sua cabeça e ficavam no porto aguardando os seus que ela iria levar para a sua crença, mas ela levaria, mas ali eles teriam relações sexuais. E o homem já sabia, porque ele descia no porto, e a mulher que estivesse com a cabeça rapada, ele sabia que era uma prostituta cultural, e ele já ia procurar, se ele fosse um homem que não tivesse dignidade, no sentido, né, não fosse cristão, provavelmente ele aproveitaria essa oportunidade e iria fazer aquilo que não se deve, né? Vamos ser bem sincero, mas tudo bem. Naquele tempo era assim, né? Hoje não é bem assim, mas mais ou menos. Está ficando pior até, vamos dizer que hoje está ficando pior, mas não vamos estender muito esse assunto aí, não. Então, irmãos, existia ali, intelectualmente, também várias escolas,
vários filósofos. Sabe que a Grécia era um país, ainda é até hoje, né? Era um país totalmente assim, de filósofos, você pode ver que Platão e outros filósofos, né, que viveram ali naquela região, né? Por certo, irmãos, também haviam ali, por certo não, haviam ali judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo. E hoje nós podemos chamar eles de messiânicos. Inclusive tem muitos já messiânicos. Só que o problema é que esses judeus que estavam convertidos, eles queriam judaizar o evangelho. E muitos deles começaram a causar uma dissensão. Por quê? Porque Paulo, ele como era apóstolo dos gentios, logicamente que Deus mandou ele fazer isso, foi o Senhor, ele veio para fazer o trabalho dele, que a salvação não veio só para os judeus, ela veio para os judeus e depois se espalhou para todo homem que crer em Jesus Cristo, seja judeu, seja grego, seja lá o que for, irmão, creu em Jesus Cristo. Se crer e for batizado, será salvo. Tá entendendo, irmão? Então, independente de cor, de classe social, de dinheiro, se era escravo, se era aristocrata, seja lá o que for. Se ele cresce em Jesus Cristo, como é hoje, a mesma coisa. Por isso você precisa crer em Jesus Cristo. Por isso que um véu não vai salvar você. Porque o véu apenas era uma doutrina ou um costume doutrinário daquela localidade. Mas Paulo disse que as igrejas de Deus também, ele deu uma impressão que as igrejas todas teriam que fazer a mesma coisa. Porém, você vai ter que analisar agora o texto. O texto está dizendo o quê? Que ali em Coríntios se usava o véu. Você encontra nas escrituras outro versículo que fala do véu. Se você encontrar na escritura sagrada outro capítulo, outro versículo que fala do véu no sentido desse texto. Porque as mulheres, até na parte da lei, cobriam-se com o véu também, certo, irmãos? No sentido, isso até hoje, se vocês querem saber, existem lugares no Oriente Médio, eu já estive lá, que a mulher não pode andar na rua com a cabeça descoberta. E já em Jerusalém, em Israel, já é diferente, a não ser que seja um judeu ortodoxo, aí uma esposa de um judeu ortodoxo, ela vai estar com a cabeça coberta. Mas se for um judeu mais moderno, que não seja ultra-ortodoxo nem ortodoxo, aí é diferente. Eles também não discriminam. Porém, irmãos, se você for do outro lado palestiniano, não estou falando mal de ninguém, você vai perceber que você vai ter que colocar o véu. Inclusive, existem países islâmicos que se a mulher descer, aí já estou falando do Islã, mas só para vocês entenderem como eles também são descendência de Abraão, que eles não falam Abraão, eles falam que os judeus falam Avraham, e eles falam Ibrahim, não sei, porque é o mesmo pai, né? Com duas nações, né? Que Deus preparou ali para cumprir a palavra que Deus falou na vida de Abraão. Porém, até hoje eles não estão se entendendo, mas creio que logo vai cumprir, eles vão se entender bem, porque vai vir o anticristo. Então não tem que estar preso nesse negócio de véu, de ósculo, irmão, porque isso daí não vai salvar você, irmão. E não é porque a sua igreja usa, que a outra não usa, a outra vai para o inferno. Você quer ver uma coisa? Você que é da congregação cristã, que diz que a outra que não usa não vai entrar no céu, eu vou te pôr um trecho aqui de uma pregação de um ancião antigo da congregação. Você presta atenção, por gentileza, tá? Antes de eu colocar aqui já está preparado aqui uma pregação de um irmão da congregação, mas eu quero acrescentar mais uma parte antes de colocar a pregação aqui, que ali, irmãos, essa cultura que existia dessa deusa Afrodite, irmãos, não era coisa pequena, não. Ela tinha 1000 prostitutas, ou mais de 1000 prostitutas, certo, irmão? E ali, irmãos,
naquele templo, ela tinha capacidade para mais de 20 mil espectadores. Você vê que o negócio não era pequeno, entende, irmãos? 20 mil espectadores. E esses espectadores que iam ao grande templo de Afrodite, sendo a deusa, né, que na verdade não era deusa nenhuma, ela era identificada com a lascívia, olha só, irmão, tudo com coisa que Deus se desagrada, e com a prostituição cultural. Seu templo abrigava, aí eu vou falar aqui, mais de 1000 prostitutas. A cultura de Coríntio não era judaica, mas grega e fortemente influenciada pelos viajantes romanos que lá passavam. Portanto, eles se vestiam, comiam e se portavam, presta bem atenção aqui, diferente dos judeus. Agora presta atenção, o uso do véu para os judeus era um costume antigo, que já representava a decência das mulheres, tá entendendo? Isso aí já existia, Paulo, só ali que não tinha, irmão, entendeu, irmão? Paulo estava falando num contexto judaico, e as igrejas que estavam sendo levantadas entre Israel, Grécia, Coríntio, Éfeso, Esmirna, Laodiceia, você pode ver. Depois, Paulo teve na Espanha, e depois, irmão, que Deus foi ampliando, né? Porque, vocês podem ver, até mais ou menos o primeiro século, ainda tinha, perto do primeiro século, ainda existia, isso aqui foi mais ou menos no ano 50, 52, depois de Cristo, certo? No ano 52, Paulo já tinha terminado essa missão, ele ficou mais ou menos uns 2 anos ali, fazendo a obra de Deus que Deus mandava, irmão. Porém, depois ele foi para outro lugar. E, infelizmente, a igreja teve a tendência de se decair. E era uma igreja virtuosa, fervorosa, que cria nos dons de Deus, irmão. Por isso, só que eles não tinham um entendimento. Quando se manifestava, todos manifestavam juntos. Paulo chegou até a dizer assim, olha, quando um falar em língua, só fala se tiver intérprete, porque se não tiver, então é bom que se cale, porque é melhor falar uma língua inteligível do que falar muitos alto gritando e chegar alguém aqui que não conhece nem o que é a doutrina cristã, vou chamar vocês tudo de louco. Eu estou falando assim, num português bem claro, sem ler aqui, entendeu? A Bíblia está aqui, eu podia ler, mas para vocês entenderem melhor, irmão, tá? Porque tem pessoas que às vezes entendem melhor assim, não é, irmãos? Então, irmão, essa parte então, também existia. Então, irmãos, era uma igreja revestida, mas problemática. Contendas, existia litígios entre os irmãos. Teve um irmão que ele teve um litígio com outro. Litígio, quer dizer, ele ou foi por dinheiro, ou foi por terra, alguma coisa assim. E ele levou o outro ao tribunal da cidade. Sabia disso? Procura, estuda. Por isso que tem que fazer exegese. Isso que eu estou falando é exegese do texto. Certo? Então o que acontece? Ele levou o irmão na justiça. Então Paulo foi lá, ensinou. Será que dentre vocês aí não tem ninguém que possa julgar entre vocês mesmos? E tem que levar perante aqueles que são... Ele chamou até de infiéis, porque naquela época realmente a infidelidade estava em todo lugar de uma maneira promíscua, né, irmão? Hoje, infelizmente, já está ficando a mesma coisa, está pior, né? Mas eu quero dizer assim no sentido da qualidade de espiritualidade do judaísmo, que era uma doutrina realmente, vamos dizer assim, uma doutrina mais correta, né? Porque tinha os mandamentos, tinha a lei, tinha a obediência da Torá, né? E eles não tinham nada disso, eles acreditavam em qualquer Deus. Irmão, só para os irmãos terem uma ideia, vou mudar mais um pouquinho, mas lá para perto de Israel lá, só na Babilônia tinha 3.600 deuses. Só para você ter uma ideia. Eles não sabiam nem para quem pedir, irmão. Tanto Deus que tinha. E nós sabemos que só há um Deus, e dominador do céu e da terra, que é Adonai, Elohim, El Shaddai. Adonai quer dizer o Senhor verdadeiro, né? Elohim, Deus. Elohai, nosso Deus. El Shaddai, Deus da força. Né, irmão? E assim por diante, mas tem 72 adjetivos que são considerados também o nome de Deus, mas isso aí
é mais da parte de uma outra teologia, eu não vou entrar aqui. Eu estudei um pouquinho essa, mas eu não vai misturar. E aí o vídeo vai ficar muito longo. Eu gosto de falar, mas depois você não assiste o vídeo, né? Então, irmãos, essa cultura em Coríntio, que não era judaica, mas grega, era fortemente influenciada pelos viajantes que passavam ali. Então, eram costumes. Mas os judeus já tinham esse costume de usar do antigo costume antigo que representava a decência das mulheres, submissão das mulheres. Esse véu simbolizava para os judeus. Quarto, no caso de Corinto, temos um costume de prostitutas sacerdotisas. Olha que diferença. Templo de Afrodite terem as cabeças rapadas, e também as mulheres gregas que não se prostituíam tinham o cabelo comprido, porém não usavam o véu. Então ali tinha três. Olha só, irmão. As em Coríntios que tinham a cabeça rapada, as judias que usavam um véu, não é esse véu que nós vemos nessas igrejas hoje, era um tipo de uma... Eu vou pôr aqui para vocês verem, vocês vão ver aqui atrás de mim, certo? Deus vai preparar de vocês verem pelo menos algumas fotos, eu colocar. Entende, irmãos? Vocês vão ver aí, ó, tá? Aí o que vai acontecer, ó? Então, isso trazia um confronto, irmãos. Trazia um confronto. Aquela que tinha o cabelo comprido, porém não usava o véu. E aquela que tinha o véu, ficava uma coisa assim... começou a dar divisão, discussão, dissensão. Uma achava mais santa do que a outra, entende, irmão? Isso daí, então Paulo pegou, igualou tudo, mandou todo mundo pôr o véu, e aonde ele passava, como a gente sabia que naquela época, a prostituição, a poligamia, né? Não era uma cultura de monogamia. A poligamia, que se a pessoa, o homem podia ter quantas mulheres quisesse. Israel até, ele tinha na doutrina que ele não podia casar uma filha de Israel com alguém de uma outra crença pagã, porque poderia corromper. Tanto é que isso aconteceu, se você procurar na história de Israel, os reis que se corromperam por causa de mulheres, que criam em deuses como Baal e etc., irmão. Então temos que relembrar que isso era uma cultura. Hoje não tem mais isso, não há necessidade. Por quê que não há? Porque nós já sabemos, irmão, nós não estamos no Oriente Médio. Agora é lógico, se eu me mudasse, por exemplo, se eu me mudasse com a minha esposa para Derbron, vocês não conhecem onde é, fica lá na Palestina, eu não tenho interesse nenhum de mudar para lá, certo, irmão? Mas eu já estive lá. Quando nós saímos de uma visita, minha esposa teve que cobrir a cabeça todinha. Enrolaram um chá, não é esse véu que as irmãs usam, não, ela tinha que cobrir tudo aqui, ó. Porque os homens se sentem atraídos pelo cabelo da mulher. Sabia? Tem muita coisa que você tem que entender, fazer exegese do texto, para você entender porquê e o porquê do porquê. Você está entendendo? Certo é que as mulheres usavam o véu. Certo, irmão? E hoje nós entendemos o seguinte, que tem denominações que tem mulheres que usam o véu, até na igreja romana. Se a pessoa for participar de algum evento e ela quiser colocar um véu, eu tenho certeza que antigamente, até nos tempos mais antigos, se usava o véu diretamente dentro da igreja romana. Porém, hoje já não é obrigatório, mas ainda se uma pessoa quiser cobrir com o véu, eles também não vão impedi-la. Está entendendo? Isso prova o quê? Que é algo que veio de uma cultura que passou e muitos transformaram isso numa doutrina, porque Paulo falou ali sobre isso das igrejas. Mas, irmãos, as igrejas que Paulo falava não eram as igrejas que estão aqui no Ocidente. Ele estava falando das igrejas que Deus estava começando ali no Oriente, onde que todos os lugares tinham vários deuses. Vocês estão entendendo? Então, se você achar que estou falando errado, que as outras igrejas que não usam o véu não vão entrar no céu, presta atenção no que um ancião da congregação falou. Eu vou colocar aqui o áudio agora. Irmãos, eu vou colocar aqui um pedaço de uma pregação de um ancião da congregação cristã no Brasil.
Porque há irmãs e irmãos, eu digo irmãos e irmãs com respeito, claro, porque as atitudes que são tomadas às vezes não são de acordo com a palavra de Deus, mas eles têm que entender que não é o véu que vai salvá-los. Eles não podem julgar os outros, querer jogar todo mundo no inferno. Com todo respeito, que eu tenho muitos amigos ali, porém eu sou obrigado para que você entenda que eu estou falando uma coisa que não só é eu que estou falando. Vocês vão escutar agora um ancião da congregação, e não é um menino, é um senhor de respeito e já de idade, certo, irmãos? Posso até falar o nome dele aqui, porque eu não estou desrespeitando. É o nosso caro irmão, ou melhor, é um irmão, né? Eu considero todos aqueles que creem em Jesus Cristo como meu irmão, independente, enfim, se ele não está obedecendo, vai ter o meu irmão desobediente. Se ele creu em Cristo, ele pode ser irmão também, por que que não? Quer dizer que eu tenho um irmão, ou um irmão meu, por exemplo, e ele faz coisa errada e comete tanta coisa, e eu quero ser tudo certinho, entendeu, irmão? E o que que acontece? Ele deixou de ser meu irmão porque... Não, ele continua sendo meu irmão, porém, é que nem os próprios anjos que foram expulsos do céu, irmão. Eles não deixaram de ser anjos, eles continuam sendo anjos, só que agora é anjo das trevas, anjo do inimigo, de Satanás. Mas são anjos, entendeu? Não deixou de ser anjo, só perderam o principado, perderam tudo, foram lançados aqui embaixo. E aqui continuaram a ser anjo, mas do mal, do maligno. Então você está entendendo, irmão? Então entenda o jeito que eu estou falando, porque eu não gosto de ofender ninguém. Eu quero trazer a palavra pura, sem agredir ninguém, sem atacar ninguém, mas que você possa abrir a sua mente. Então presta atenção no que o ancião da congregação falou, irmãos. Eu não sei se falei o nome dele, mas eu ia falar, mas cortei. Não vou falar não. Mas é um ancião da congregação antigo, da cidade de Matão. Só vou falar isso, tá bom? Não vou falar o nome dele não. Deus despertou alguns homens de Deus e enviou para as Américas, para o Brasil, Argentina, Chile, e anunciar o Evangelho, a graça de Deus. Foi falado da graça. Quando, irmãos, fala da graça, alguém imagina que a graça é só na congregação. Não vamos pensar isto. A graça está na congregação. Mas, irmão, não é título de igreja que salva. Título de igreja para se registrar ela nas leis, cada país, cada igreja registra o que quer. Mas o que salva não é o título lá fora. O que salva é esse nome aqui dentro. Então, irmãos, um conselho muito bom que eu percebi também, que este estado tem muita gente que serve a Deus. A tua amiga, o teu vizinho, o teu familiar, que você sabe que ele é crente, de alguma denominação, porque o testemunho dele é veraz, serve a Deus. Trate com carinho. Se te chama de irmão, chama de irmão também. Conversa, termina, paz Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te acompanhe. Não podemos ser tão soberbos ou imaginar que Jesus Cristo é propriedade exclusiva da congregação cristã no Brasil. Deu para entender? E às vezes, não, mas na minha igreja não tem pastor, nós senta separado, nós ora de joelho. Isto são modos e costumes. É do jeito que Deus nos guiou. Outra coisa, hoje, por exemplo, vamos ordenar 2 anciães. Ancião, pastor, presbítero, bispo é a mesma coisa. Tem alguém que não conhecendo da Escritura e diz,
Não, mas na nossa igreja não tem pastor. Pastor é Jesus Cristo. Ele é o sumo pastor. Os irmãos que serão ordenados hoje, irmão Rosalino, irmão Elias. Está entendendo, irmãos? Você entendeu bem? Não fui eu que falei, foi um ancião. Ó. Aqui, ó. Esse aqui, eu não vou mostrar, não. Eles não gostam que mostre, né, irmão? Eu também não estou aqui para mostrar nada. Eu não costumo fazer isso. Mas só para vocês entenderem que esses costumes, ele mesmo falou que é costume, não fui eu. Quer dizer, se ele está dizendo que aqueles nós temos que considerar, saudar, quer dizer, eu sou de uma denominação, né? Eu creio em Jesus Cristo. Na minha denominação não é obrigado, não precisa usar o véu, mas se prega a palavra cristocêntrica. Então quer dizer, porque as irmãs da denominação a qual eu estou, porque não usam o véu, elas vão perder a vida eterna? Não foi isso que o ancião falou. Então você entenda que eu não vou desprezar você se você for cristocêntrico, se aonde você congrega é cristocêntrico, você prega Jesus Cristo, você anuncia Jesus Cristo, você prega a palavra do Evangelho, mas dentro daquilo que você leu. Não toma caminhos tortuosos, não cria doutrinas usando um versículo. É o que aconteceu e que acontece ainda. Por quê? Você faz a exegese, você faz primeiro a hermenêutica, e a hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia. Então, quando você vai para exegese, que é a interpretação do texto, que só existe uma passagem que você vê que fala do véu, só uma só, você tem que tomar cuidado para não pegar aquele versículo e aplicar ele como uma doutrina geral e que seja para salvação. Por quê? Você vai criar um pretexto do texto. Você vai tirar um versículo e vai gerar um pretexto. Você está entendendo, irmãos? Glória ao Senhor. A interpretação que você teve, porque você pegou um versículo, certo? E pregou só esse versículo, você cria uma doutrina. E o que acontece? Você pode gerar uma heresia. Texto sem contexto é uma heresia. Então não se tira uma doutrina de um versículo, porque se fosse assim, na sua igreja não lava os pés. Se você fosse ter que fazer então tudo como está escrito, você vai na ceia que o Senhor fez para os seus discípulos, num texto diz que o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. Se você isolar aquele versículo e você fazer dele uma doutrina, então nem a sua igreja também está certa. Pode até estar usando o véu, mas ela está errada, porque se você for nesse caminho que você está pensando, que não é o caminho correto, você vai criar uma dúvida na mente de muitos, porque alguém vai pensar, peraí, nós usamos o véu, mas na hora da ceia nós não lava o pé do outro, então nós também estamos errados. Então entenda que você não pode criar alguma coisa quando se está apenas em um lugar. Você tem que ter um contexto. Aonde que você vai encontrar nas Sagradas Escrituras um lugar que fale de véu, como Paulo falou aqui em Coríntios? Você não vai achar. Você não vai achar. Você pode até achar que não, todas as igrejas têm que usar. Esse é problema seu, você achou. E eu não estou no achismo, e muitos acharam, e muitos acham até hoje. Porém, eu estou no que está escrito. O que está escrito é que naquele lugar existia essa necessidade. E hoje nós sabemos que se você for na Palestina, as mulheres usam aquele véu, e não só aquele véu, mas usam uma burca, né? E você também vai numa denominação que as mulheres usam calça, você diz que não pode porque é pecado, isso é legalismo, porque hoje existem calças femininas e calças masculinas, certo, irmãos? E se for entrar em detalhes de roupas, então, nós vamos entrar numa outra, posso fazer outro vídeo, porque vai demorar, porque as roupas que está escrito que não podia usar, não eram essas roupas exteriores.
Porque se você for olhar no passado, olhando aparentemente, vocês veem que os homens praticamente se vestiam quase que igual às mulheres. Então, apenas a diferença era no tecido e em outras coisas que eu não vou falar aqui porque esse vídeo não corresponde. Porém, o véu não é salvístico, ele não salva. O único que salva é Jesus Cristo. Então, se você é pregador de véu, você acabou de escutar aí da boca do ancião, que eu não estou desrespeitando, quero deixar claro, eu quis pôr para vocês entenderem, vocês que são da congregação, que eu sei que já tem gente julgando, porque a pessoa é pastor, eu mesmo agora sou um pastor, por misericórdia, né? Mas, então, irmão, agora não é mais ancião? Sou, por que não? Eu já tenho 60 anos, quer dizer que eu sou ancião também. E fui ordenado também, irmão. Ontem fez 21 anos só de ancião. Quer dizer, esses anos foram considerados todos a denominação aonde eu estou me unindo, que é um grupo de irmãos que também são libertos. Não é uma denominação que firma você lá dentro, você não pode sair, não. É algo liberto. Você vai e você pode sair e evangelizar e abrir salas onde Deus preparar, porque nós não estamos presos em placas denominacionais. Nosso assunto é Jesus Cristo. A única coisa que nós temos que fazer se abrir uma sala, é lógico, temos que fazer uma placa, porque senão a própria autoridade hoje não nos deixa reunir se nós não estivermos com alvará, com essas coisas todas, conforme a lei. Porém, chegará o tempo, que já está perto, né? Nós não vamos ter nem com placa, nem sem placa, porque vai ter perseguição. Deus guarde a nós que não seja na nossa época. Mas não sei não, viu, irmão? A coisa está apertando aí. Então você entendeu, irmão? Véu e roupa não salva ninguém. Agora tem um porém. Não é porque você pode usar uma calça que você vai botar uma calça aí que te aperta tudo e que vai chamar atenção ou vai atrair a sensualidade. Tá? Atraindo a sensualidade, você vai gerar também a maldade, a lascívia, o desejo. Isso faz mal para o ser humano carnal, porque existem homens que eles olham e geram na sua mente o desejo. Ele olha e deseja, ele olha e então já cometeu adultério. Por isso que o adultério, se fosse pecado de morte, olha, um monte de gente ia para o inferno, irmão. Porque o Senhor Jesus não falou que era só ter contato físico, que era adultério, não. Só de você olhar, você já está adulterando, olhar e desejar. Então, irmãos, por isso que o homem tem o Senhor Jesus. Que bom, irmão. Porque se acontecer um negócio desse, ele de noite ele já vai, pede perdão, se reconcilia. Por isso que João falou, se nós dissermos que não temos pecado, né, nós estamos mentindo e o Espírito de Deus não está em nós. Por isso nós pecamos todo dia, não é porque olhamos para isso ou para aquilo. Nós podemos pecar sem perceber. Nós pecamos uma vez porque chegamos atrasados. Por que você chegou atrasado? Aí se eu falar porque eu estava tomando café e ele vai achar ruim. Eu cheguei atrasado porque o trânsito. Mentiu. É falta isso aí. Que falta, irmão? Você mentiu. Mentira o pai da mentira é o diabo. Não interessa o tamanho dela. Uma pessoa tem um monte de filho. Tem um pequenininho, mas é filho dele. Então nós temos, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu acredito que vocês entenderam. O véu não é sinônimo de salvação. Agora, se a tua denominação usa, não julgue aquela que não usa, certo? Você tem que julgar, sim, a forma que está sendo pregada a palavra. Se ela não for cristocêntrica, pode parecer um anjo de luz, mas não fala de Jesus Cristo, ou fala só no começo do culto e no fim. Não tem um contexto, não tem uma linhagem cristocêntrica. Ali você vai então perceber que é sempre a mesma promessa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma virada de cativeiro. Final do ano, sempre é que o outro ano vai ser melhor do que o outro. E você vai analisando e você vai percebendo que Deus não está mais ali, ou está se afastando, não de você, porque você está percebendo, mas da cúpula ministerial que está tendo algum problema espiritual por algum motivo
grave que está cometendo diante de Deus. E isso não vai resolver. Dizer que, mas onde eu atendo usa véu. Não vai adiantar se ele está lá pensando só no dinheiro, se ele está lá pensando só em construir igreja e deixar o pobre passar fome, se ele está lá querendo cortar a liberdade do pequenininho, mas daquele que é amigo dele ele não corta. E você acha que isso aí é a obra de Deus? Se a obra de Deus for assim, então, irmão, o que será da obra de Deus? O Senhor Jesus falou para Filipe. Filipe perguntou, Senhor, o que eu farei para fazer a tua obra? O que o Senhor Jesus falou para ele? A obra de Deus é esta, que creais naquele a quem o Pai enviou. Deu para entender, irmão? A salvação está primeiro na crença em Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus Cristo. Porque muitos já estão dizendo aí que é Cristo. Esses dias apareceu até um lá em Angola dizendo que é Cristo, tá, irmão? E tem uns outros aí, e tem uns Cristo também que você não vê, mas que está sendo pregado em determinadas igrejas, tá, irmão? Tem igreja que já está batizando a pessoa sem roupa. Tem igreja que tem unção dá até nojo de falar, mas vou ter que falar, unção do guspe, me perdoa, irmão. Coisa nojenta, irmão. O que é isso? Você acha que isso aí é de Deus? Tem igreja que parece sei lá, irmão, um salão de baile lá dentro. Tem igreja e tem tudo isso aí. E diz que Cristo está lá. Agora, como é que Cristo vai estar num lugar, num ambiente corrompido, promíscuo, como muitos lugares são, irmão? E a pessoa vai lá e vai batizar uma pessoa, como eu vi num vídeo aí, uma pessoa de biquíni, e o pregador lá só de short, sem camisa, e está batizando. Que espírito é esse aí, irmão? Aí você vai dizer, não, mas você não falou aí que não é as obras? Não, peraí, mas aí já está mexendo no Espírito de Deus, aí já não está mexendo com obra. Aí já está desfazendo, desonrando o próprio Deus, porque se eu vou fazer alguma coisa para Deus, eu quero fazer de melhor. No sentido espiritual e na minha postura. Por isso que eu disse, a mulher pode usar uma calça, mas ela não vai botar uma calça daquela que aperta aqui e entrar na igreja com uma camiseta aqui que mostra o umbigo. Aí fica mal, né, irmão? Aí tá errado. Porque está mostrando, sim, está fazendo uma propaganda da lascívia, uma propaganda da promiscuidade. E nós não devemos ser propaganda do mal. Nós temos que ser, sim, propagadores da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para entender? O véu não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Ser pastor, ser ancião, ser presbítero, não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Está na igreja A, na igreja B, na igreja C, também não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Irmão, aquele que tiver na sua mente que é Jesus Cristo que salva, esse está certo. Agora, aquele que colocar alguma coisa, não, tem que ter isso aqui, senão não vai para o céu. Pronto. Você está fora, irmão. Você está pregando uma coisa que não existe. Aonde é que o Senhor Jesus falou? Isso aí. Ele falou que era para nós fugir da prostituição, da lascívia. Então, se você vê um pregador batizando alguém de biquíni, você pode dizer, porque aquilo ali vai atrair o quê? Vai atrair o olhar com lascívia, com maldade, não é? Com desejo carnal. Então, aquilo ali não pode ser de Deus, porque ali está... Agora, uma mulher com uma calça que não seja muito apertada, uma roupa que seja decente, ela pode ir na igreja. Ah, e o cabelo pode cortar? Por quê? Qual que é o tamanho do cabelo crescido, irmão? Se ela cortou o cabelo, o problema dela, irmão. Eu não tenho nada a ver com isso. A salvação está em Cristo, não está no cabelo dela, irmão. Então quer dizer que se ela ficasse doente, caísse todo o cabelo, ela ia para o inferno? Irmão, presta bem atenção. Qual é o cabelo comprido? Então quer dizer que as mulheres, que são até... Existem mulheres até... Com todo respeito, eu sou casado, mas existem pessoas africanas, mulheres africanas que são muito bonitas, irmão. Não desejando, não eu tenho que falar a verdade, mas é verdade. Isso não é mentira. Eu tenho que falar. Não é que eu fiquei olhando ou que o outro ficou olhando. Não. A gente tem que ser sincero, irmão. Eu digo até de pessoas idosas, para vocês não ficar pensando mal. Tem pessoas idosas da África, meu Deus do céu, você olha, parece uma pessoa assim, nossa, como essa senhora é bonita, uma senhora já de idade, 60, 70 anos, mas ela tem uma formosura, mas só que o cabelo dela é assim, difícil, porque é a natureza dela, mas nós respeitamos, por quê? Porque somos iguais, nós não podemos ter racismo, isso não é de Deus, irmão. Racismo é coisa de Satanás. Quem age com esse tipo de coisa, de racismo,
seja lá o que for, irmão, que não sabe entender o contraditório. Porque nós temos que entender o contraditório para poder pregar contra o pecado, contraditório à palavra de Deus, e a pessoa se ver liberta do espírito contrário, porque às vezes ela não tem culpa de estar vivendo numa vida do contraditório à palavra, porque não chegou ao seu ouvido o verdadeiro evangelho. Aí ela vai numa denominação, chega lá, o homem só está pedindo dinheiro, diz que aqui tem Deus, é o Espírito Santo, você vem aqui que nós vamos cuspir em você, que você vai ficar liberta. Ela vai para lá, ela não conhece, não volta, não vai para igreja nenhuma mais, está entendendo? Então, cabe a nós entendermos isso. Cabe a nós, com olhos espirituais, dentro da Bíblia Sagrada, compreendermos que o Senhor Jesus falou assim, quando ele estava sentado com homens beberrões, com homens comilhões, ele sentou ali e os fariseus legalistas passaram perto dele e falaram assim, olha, esse aí que é o Cristo, esse daí, olha, está comendo com esses homens. Esses homens são tudo pecadores. O Senhor Jesus respondeu o quê? Ele respondeu assim, quem é que precisa de doentes? Ou melhor, quem é que precisa de médicos? Você vê como o homem falha? Quem é que precisa de médicos? São os doentes. Ah, os doentes. Então eu vim para os doentes. Pronto, acabou. Pronto. Então, irmão, entenda o que eu quis dizer. A pessoa às vezes tem um cabelinho ruim, quer dizer, às vezes é bem baixinho, mas ela está numa igreja que não usa véu. E aí, ela vai ter que usar porque o cabelo dela é baixinho? Porque não cresce? Ficou tudo enroladinho assim? Não. E não sai daquele tamanho? Não. Ela não precisa mexer. A não ser que ela fosse de propósito e passasse uma navalha e cortasse com as carecas. Aí é outra coisa. Eu também não estou aqui para julgar. Eu não estou aqui para julgar. Entendeu, irmão? Se a pessoa não se sente, o que eu posso fazer? A salvação não é minha. Eu não posso julgar ninguém, irmão. Às vezes você vê a pessoa tá sem cabelo, uma mulher sem cabelo, mas ela está fazendo quimioterapia. Tá? Aí você vai lá, não, aquela igreja tinha uma mulher careca, né? Mas a mulher está com câncer. Com cancro, que nem diz aqui. Aí você julga uma pessoa que entrou num bar para tomar um refrigerante, você já sai dizendo que você viu o irmão lá embriagado. Ah, irmão, pelo amor de Deus, irmão, vamos parar com isso. Cada um vai cuidar da sua vida, irmão. Ah, mas aquela irmã pintou o cabelo. E daí? O cabelo é dela, ela faz com o cabelo dela o que ela quiser, irmão. Desde o momento que ela não está transgredindo a doutrina de Cristo, transgredindo, é lógico, irmão, é lógico, que chega um momento que se a pessoa se sente acusada com aquilo, ela vai fazer. Eu lembro, irmão, tem igrejas, tem denominações que pregam até contra a pessoa que tem barba. Mas vocês sabiam que no tempo antigo, o rei tinha que ter barba. E quando ele perdia a batalha, o inimigo, o que venceu, o outro rei, ia lá e arrancava a barba dele, limpava o rosto dele todo, ficava sem barba. Sabe o que significava isso? Significava a vergonha. Ele perdeu, como se fosse um frouxo, vamos dizer assim. Arranquei até a barba dele, está entendendo? Muita gente não conhece, não sabe que era assim. Mostra para mim, irmão. Você sabe o que é uma pessoa que fazia voto de nazirado, nazireu? Ela não cortava o cabelo nem fazia a barba, irmão. Então, quer dizer, você vê um jovenzinho com uma barbinha, ele vai para o inferno. Mas se for teu filho e ele tiver, você não fala que ele vai. Mas é uma fraqueza. Que fraqueza? Ele usa a barba, deixa que use. O importante é que ele crê em Jesus Cristo. Isso daí vai atrapalhar? Agora, se é um dogma da igreja, aí é diferente. Se eu quero ficar naquela igreja, é lógico que eu tenho que seguir o dogma daquela igreja. Por exemplo, na igreja que eu estou, agora, tem dogmas, tem ensinamentos, é cristocêntrica. Eu tenho que ser cristocêntrico. E isso eu já sou faz tempo, entende, irmão? Mas tem denominações que ainda dão sai um pouquinho. Mas eu também não vou condená-los, porque eu também não sei. Eu não sou dono do céu, irmão. Pelo amor de Deus. Irmão, deixe o teu irmão à vontade. Ele que vai responder diante de Deus. Apenas ele tem que saber, e ela tem que saber, o seguinte, que ela não pode ser promíscua, nem ele. Ele tem que agir dentro de uma legalidade, de uma regra espiritual, liberto, ele mesmo, sem ser pressionado
por homem nenhum. A salvação, ela não vem pela pressão humana, porque nenhum homem consegue salvar o outro. A salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que se fez carne e que habitou entre nós, que se chama Jesus Cristo, e deixou as Sagradas Escrituras, para que através delas, a fonte inesgotável da sabedoria divina, nós pudéssemos entender o que temos que pregar. Por isso a Bíblia é a palavra de Deus, e Jesus Cristo também é a palavra de Deus, que se fez carne, que habitou entre nós, que morreu e no terceiro dia ressuscitou, e nos dará a vida eterna. Não será roupa, não é a calça, não é o sapato, não é o cabelo, não é o bigode, nem é a barba, é Jesus Cristo. Se você tem esse pensamento, saiba que você já está no caminho certo. Quem salva é Jesus Cristo. Você não vai andar de qualquer maneira, não vai cometer o pecado, você não vai cometer o pecado. Pecado você vai ter, todo dia você vai pecar, independente de qualquer coisa, você vai pecar todo dia. Mas só que chega a noite você vai dobrar o joelho e vai pedir perdão. E se você for um pecado mais grave, você vai lutar para não cometer mais aquele pecado. E seja ele pequenininho, seja grande, ele é tudo filho do diabo. A mentira é igual. Você vai lutar para não cometer nem a mentirinha, nem a mentirona. Nem o pecadinho, nem o pecadão, que nem muitos pensam que tem. Porque tudo é filho de Satanás. Pecado Deus odeia. Então se Deus odeia, nós também tem que odiar. E tem que amar a Jesus Cristo. E Ele mandou o seu unigênito Filho, porque Ele nos amou primeiro. Vamos seguir a Jesus Cristo e no final herdaremos a coroa eterna lá no céu. Independente de você ser pastor, ancião, presbítero, diácono, seja lá o que for. Se você crê em Jesus Cristo, se você ama Jesus Cristo, se você tem Jesus Cristo, se você respira Jesus Cristo, com certeza, bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é a tua bandeira. E no final, eu não uso véu. Na minha igreja não usa véu. Mas eu amo Jesus Cristo. Eu não nego Jesus Cristo por nada. Se for preciso, eu morro por Ele. Aleluia. E você faz o mesmo usando o véu? Tomara que faça. Porque se você não fizer, não vai ser o teu véu que vai te levar para o céu. Guarda a tua língua do mal. Isso te levará para o céu também. Porque a tua língua pode ser uma víbora, uma língua de víbora. Aí você põe um véu na cabeça e sai que nem uma serpente picando todo mundo. Mas o Senhor hoje quer limpar o teu coração por esta exortação maravilhosa que o Senhor está dando de ensinar, e é cristocêntrica, e nos diz para nós assim: vamos seguir a Jesus Cristo, porque através dele herdaremos a coroa eterna no céu. Deus abençoe a todos, graça e paz, e que esta bendita e santa exortação permaneça em nós para sempre. Amém.